boa tarde, quinto ano, que vocês estejam em paz, na graça de Deus. Hoje a gente continua as nossas aulas remotas, onde a gente vai juntamente discutir hoje com vocês a questão a vinda da família real para o Brasil, que foi algo muito importante para a nossa história. Então, vê assim, quinto ano, mais ou menos lá no início do século XIX, o grande imperador Napoleão Bonaparte, que quem estava no momento comandando a França, que ele se autoproclamou imperador da Roma, ele tinha conquistado basicamente quase toda a Europa, mas ele tinha um grande desejo, um grande sonho de conquistar a Inglaterra. Só que a Inglaterra era até no momento uma grande potência econômica naquele período histórico. Então, Napoleão Bonaparte, para ele, a Inglaterra seria sua rival. Então, ele começa a montar estratégias, como fazer para tentar enfraquecer a economia da Inglaterra. Então, o que é que ele vai começar a montar as suas estratégias? Napoleão Bonaparte ele vai montar barreiras comerciais. Nessa barreira comercial, ele vai começar a impedir que entre qualquer produto que vem dos ingleses, que seria no caso o chá, que a produção deles era maior naquele período, enorme. Então, com esse objetivo, Napoleão Bonaparte ele queria enfraquecer a economia dos ingleses. Ok. Então, meus amores, diante disso, claro, quando ele monta essa barreira, vai começar a ter consequências na economia para a Inglaterra. Só que a Inglaterra, para ela, isso seria um café com leite. Só, meus amores, Napoleão Bonaparte ele começa a pegar mais pesado, consequentemente. Aí é quando ele cria o bloqueio continental, que dessa vez ele vai bloquear todas as entradas e saídas que dê acesso à Inglaterra. Com isso, a França, fazendo com que isso ocorra, talvez Napoleão Bonaparte tenha pensado que dessa forma ele iria realmente enfraquecer a economia da Inglaterra. Bem, gente, o que é importante aqui, que também Portugal, no momento, era aliado aos ingleses. Napoleão Bonaparte não gostou do que ele ficou sabendo, né? Porque se ele tinha conquistado toda a Europa, o Brasil, Portugal estava ainda naquele momento ali ligado à economia dos ingleses, porque eles compravam o produto, o chá dos ingleses, e os ingleses compravam os produtos de Portugal. Então, gente, o que vai ocorrer? Isso vai um bloqueio continental, isso vai realmente dificultar a vida dos ingleses, geral. Então, quer dizer, Napoleão Bonaparte agora realmente ele deu uma certeira na questão do bloqueio continental. Então, esse país ele era o maior fornecedor dos produtos manufaturados, que ia para Portugal, com certeza. E assim, consequentemente, o mercado português iria crescendo e também crescia a economia dos ingleses. Meus amores, a Inglaterra também não queria perder sua velha aliada, que seria Portugal, que também estava no Brasil, né? Já por aí. Então, dentro da realidade, Napoleão Bonaparte ficou sabendo disso e ele automaticamente vai planejar uma grande estrutura, uma forma de tentar invadir Portugal, beleza. Só que, meus amores, Portugal ficou sabendo dessa estratégia de Napoleão Bonaparte e Portugal, né, começa a se organizar, a arrumar as suas malas para vir para o Brasil, certo? O que é que ocorre? Ocorre que a fuga aconteceu no dia 29 de outubro de 1807, quando o príncipe sai de lá com 10 mil pessoas, com 10 mil pessoas de Portugal e desembarca aqui no Brasil. Então a coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que protegeu durante a viagem as tropas
e deu condições à viagem de Portugal. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, aqui em 1808, diretamente eles caem de paraquedas em Salvador, na questão da Bahia, e a partir daí, o primeiro ponto que ocorre com Portugal, que ele vai abrir os portos brasileiros. Abrindo os portos brasileiros, ele vai investir na economia da Inglaterra, certo? E o príncipe regente também segue a sua família, depois de um bom tempo que ele está em Salvador, para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele vai instalar um governo, esse governo vai tomar algumas medidas. Para quê? Ele vai incentivar a criação de algo que vai ser bom para Rio de Janeiro e para a população. Pensou o que foi? A criação do arquivo militar, ele vai criar a imprensa régio, ele vai criar o Banco do Brasil naquele momento da história, ele vai também criar a fábrica de pólvora e o jardim botânico, instalação de escolas médicas, museu, biblioteca reais, ele vai criar academias militares, academias de belas artes, ele vai criar um arsenal da marinha e outros. Então ele vai incentivar a cultura, a educação, a saúde e outros produtos. O que quer dizer? Além disso também ele vai elevar o Brasil para a categoria de Reino Unido, a Portugal e a Lavras, isso em 1815. Meus amores, D. João, quando ele atua como príncipe regente no Brasil, por sua mãe, a rainha Dona Maria I, né, ela estava muito doente lá em Portugal. Então o que ocorre? Esse problema, com problemas mentais, né? Já naquela época as pessoas já tinham esse problema e não tinham o conhecimento da doença. Então o que ocorre, meus amores? A Dona Maria foi chamada de louca, né, na história. No entanto, houve um descontentamento dos brasileiros, pois os impostos foram aumentados, né? Por quem? Por o príncipe regente D. João. Esses impostos eram absurdos que a população pagava à corte, né? À corte portuguesa. Então, gente, quando a colônia tornou-se Reino Unido, em 1515, claro, aí, após as capitanias hereditárias, passaram a ser chamadas de províncias, província de Portugal. Então, em 1818, meu amor, a Dona Maria, a primeira, a rainha, ela morre. Com a morte dela, D. João é logo coroado rei e recebeu o título, em 1800, o título de D. João VI. A situação econômica do Brasil estava extremamente enfraquecida pela guerra contra as forças de Napoleão Bonaparte. E no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I recebe o título de Imperador do Brasil. Então, assim, é um processo que foi lento, mas ao mesmo tempo o Brasil ele passa, com a chegada da família real, a ter um processo enorme de mudanças sociais. Meus amores, então no dia 26 de abril de 1821, D. João VI deixa o Brasil e regressa a Portugal, contra a vontade dele, depois de muito protelar ao seu retorno. Então, Portugal estava vivendo uma crise e D. João VI teria que ir a Portugal, após a morte da sua mãe, né, tentar resolver os problemas de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil estava também passando por dificuldades, né, financeiras e outros problemas internos entre eles. Então, meus amores, ao partir, o rei teria recomendado ao príncipe Dom Pedro que substituísse como regente, que assumisse alguns movimentos de caráter separatista, que viesse dispor ao Brasil, para evitar a perda do novo reino pela família Bragança. Então, gente, D. João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa e foi obrigado a se submeter à exigência da corte parlamentar em Lisboa. Do fato, passou a governar Portugal.
Então, quando ele vai para Portugal, que ele saiu daqui às pressas, quando chega lá já tinha havido uma assembleia, nessa assembleia que houve, diminuiria todos os poderes dele. Então ele fica calado um momento, né? Só que depois ele passa a ficar em Portugal, e Portugal governo por um período curto, mas também analisando os problemas que estavam no Brasil. Meus amores, muito obrigado, boa tarde. Faço atividade da página 205 a 207 e até o nosso próximo encontro.